semana passada, o Brasil acompanhou a libertação de Francisco Mayirlon. Ele ficou preso por 15 anos, acusado injustamente de um crime que não cometeu. A gente mostrou aqui no TJ Aparecida. A decisão que o condenou foi revista depois que a ONG Inocência entrou no caso, analisou depoimentos, documentos e pediu a anulação do processo desde o início. E por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inocência de Mayirlon e deixou o presídio, aliás, o presídio da Papuda em Brasília. Sobre essa atuação justamente dessa ONG, a gente vai conversar agora com a advogada Luísa Ferreira, que é advogada da Inocência, esse projeto. Oi, Luísa, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, gente. Eu que agradeço a oportunidade de tentar contribuir com alguma informação tanto da ONG como do caso do nosso querido Francisco Mayirlon, que depois de tanto tempo conseguiu provar sua inocência. Luísa, eu já aproveito para te perguntar como que é a atuação da ONG, né? Como que é esse trabalho de assistência jurídica? Olha, na verdade, a ONG ela nasce ali no finalzinho de 2016, né? Ela tem esse nome americanizado, Innocence Project Brasil, porque ela é, de fato, ela deriva de uma associação maior norte-americana. O nosso braço aqui, Tupiniquim, o braço brasileiro, Tupiniquim, ele é a primeira associação especificamente voltada para atender essa grave questão das condenações injustas, condenações de inocentes no Brasil, né? É importante deixar claro, Rayane, que não só reverter condenações é o nosso objetivo, mas também provocar o debate, né, tanto sobre as causas como possíveis soluções para a gente, então, prevenir a ocorrência dessas condenações. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, é isso. Nós trabalhamos em um caso, através, né, de uma procura ao projeto para tentar identificar essa inocência e provar judicialmente esse erro judiciário. Luísa, boa tarde para você. Enquanto você falava, a gente passava aqui a página de vocês na internet com alguns dos casos que vocês solucionaram, né? Elucidaram, porque infelizmente foram condenados injustamente, como o mais recente do Mayirlon, né? Agora chama a atenção de que são casos que tiveram grande repercussão aqui no Brasil, mas a ONG trabalha com outros casos, né? Sim, nós não temos filtro midiático, né? O nosso filtro, a nossa premissa inicial e exatamente essa tela que vocês estão destacando agora são os nossos requisitos a serem preenchidos para daí sim podermos atuar no caso. O primeiro deles, gente, que é assim, intransigível, é a inocência. A gente só trabalha em caso em que a gente consegue identificar a inocência da pessoa condenada. E a nossa segunda, assim, o cerne, né, do nosso estudo e do projeto em si, é que uma vez caracterizada, identificada a inocência dessa pessoa, a gente também consiga, por meio de provas novas, demonstrar essa inocência. São questões bastante específicas, são particularidades, mas que para nós são muito caras, porque diferente do que eventualmente aqui no meu escritório, a forma como eu trabalho, como eu exerço o meu ofício, no projeto não. No projeto a gente só entra em casos de pessoas inocentes, aí não importa se são casos mais ou menos conhecidos, a gente só trabalha, a nossa motivação é a condenação injusta, é o erro judiciário e nada além disso. Luísa, essa é justamente a minha pergunta. Quais são os profissionais envolvidos, né, que atuam na ONG, que auxiliam essas pessoas nesses casos? Nossos queridos colaboradores, né? Enfim, o Innocence Project Brasil é uma associação sem fins lucrativos, portanto, nós dependemos, né, de apoiadores, mantenedores financeiros, mas também de serviço, prestadores. Nós temos nos nossos quadros centenas de profissionais que se habilitaram, que procuraram um projeto, que se apresentaram para nos apoiar.
E aí tem de todo tipo, de toda sorte, tem perito, tem investigador, tem advogados, tem outros profissionais de áreas diversas que são fundamentais para que a gente possa trabalhar naquela primeira etapa que é de estudo do caso, tanto para identificar a inocência, como depois para buscar essa prova nova, como eu comentei há pouco, que é como a gente trabalha para reverter a condenação. Luísa, agora quem pode pedir ajuda? Por exemplo, a família de um preso que já foi condenado e considera que foi condenado injustamente, mas a gente tem que levar muito a sério essa questão de inocência, né? Precisa de provas fundamentadas para recorrer, pedir a reabertura do processo. Como é que funciona? Quem que pode pedir ajuda? No caso, como é que você orienta? Como pedir essa ajuda? Perfeito. No nosso site, que vocês estavam mostrando ainda há pouco, nós temos um formulário em que as pessoas precisam entrar, acessar, responder as nossas perguntas, né? É um questionário mesmo, para a gente aí sim avaliar. A gente faz um primeiro filtro, uma primeira triagem, para ver se esse caso, como eu comentei ainda há pouco, ele atende aos requisitos do projeto, e aí sim a gente, então, passa para o que a gente chama de clínica jurídica, né? Uma vez ultrapassados todos os requisitos, né, que são necessários para a gente sequer estudar o caso, a gente leva esse caso a um grupo de estudantes, né? Nós temos uma extensão, uma parceria com a Escola de Direito Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, que todo semestre nós criamos 3 grupos de alunos, né, que estão ali, alunos de Direito, da Faculdade de Direito, e a gente então passa a analisar aí sim detidamente, especificamente, cada caso. Luísa, para a gente finalizar, justamente você citou, né? Além de atuar nesses casos de condenações injustas, a ONG ela também ajuda na formação de profissionais de direito, né? Como que isso funciona? Exato, como eu estava comentando, a gente tem esses grupos, né, de alunos que tanto eles analisam ali a prática, né, leem o processo, a gente discute o caminho do processo, a gente discute as provas produzidas ou aquelas que infelizmente não foram produzidas, enfim, a gente entende processualmente o que aconteceu. Eles também têm aulas com aí sim profissionais, técnicos, né, especialistas nos temas de erro judiciário, e ao final de cada semestre é uma apresentação tanto do caso como uma exposição do conhecimento de toda aquela informação que foi passada para eles. Então, eu realmente, se eu puder aproveitar a oportunidade, peço a todos que se interessam pelo objetivo do processo, do projeto, que é efetivamente reverter condenações de pessoas inocentes, presas, cumprindo pena nesse horror que são os nossos presídios no país, que acesse o site e que dê lá a sua contribuição, qualquer valor importa. A gente, na ideia de tentar também se modernizar, criamos o Pix recorrente. Tudo é importante para um projeto que depende especificamente de pessoas trabalhando. É um projeto que não tem nenhum tipo de apoio de fora, nem daqui. A gente só depende de nós mesmos, dos nossos trabalhos e do apoio das pessoas que se interessam pelo projeto. Parabenizar vocês pelo belo trabalho da ONG, né? Nesse caso específico do Maírlon, que se tornou conhecido no Brasil inteiro, né? Mais de uma década preso injustamente, realmente é um trabalho excepcional que vocês fizeram. Muito obrigado pela presença aqui, partilhar com a gente esse trabalho de vocês, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço, ótima tarde para vocês também.